Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, demorou, mas chegou o nosso vídeo aqui dando sequência à nossa reflexão, nossa meditação sobre os pecados do rei Saul. Nós vimos nos dois vídeos anteriores que o primeiro pecado do rei Saul foi o pecado de desobediência, ele desobedeceu à voz de Deus. Nós vimos depois que teve um segundo pecado do rei Saul, também ali oriundo de uma desobediência, que foi o cobiçar as coisas alheias, né? Um desejo desordenado por bens materiais, né? Porque Deus tinha ordenado para ele não pegar em despojo aqueles bens do povo que ele vencera na guerra, e ele lá, por cobiça de querer juntar bens, foi lá e pegou, desobedecendo a Deus. E eu quero meditar aqui como uma forma de terceiro pecado, algo similar, mas para nós nos aprofundarmos nesse pecado, que é o pecado da inveja. Saul foi um homem bastante invejoso. Nós podemos dizer que o reino dele, na prática, caiu por fruto de inveja dele. Quantas guerras ele enfrentou, né? Principalmente com Davi, querendo matar a Davi, por causa fruto de inveja, de pura inveja. Pois bem, não vou ler os trechos da Sagrada Escritura, mas você pode continuar a leitura no livro de Samuel, porque eu quero tratar desse pecado aqui no catecismo, quero ler do catecismo. Mas, resumindo aqui a história, eis que você sabe dessa história, você já ouviu muitas vezes. Eis que tinha um homem gigante chamado Golias, né, o maior dos filisteus, que estava ameaçando o povo de Deus, que estava ameaçando Israel. E então todos tinham medo desse gigante, queria matar todo mundo. Enfim, vocês sabem da história. Davi se apresentou dizendo que ia lutar contra Golias, e lá vai Davi, o pequenino Davi, o adolescente Davi, o jovem Davi, o magrinho Davi, vai lá lutar. E nós sabemos que Saul até dá ferramentas para ele, né? dá armadura, armas, ele não consegue nem sequer andar, e ele vai dizer aquela célebre frase, né? Vós vem contra mim com armas, e eu vou contra vós em nome do Senhor Deus de Israel. Enfim, nós sabemos dessa história, que Davi, com uma pedra na funda, acerta Golias e vence o povo, e vence os filisteus, dando a vitória para o povo de Deus, porque ele foi em nome do Senhor Jesus. Só que todos começaram a glorificar a Deus, todos começaram a exaltar a Davi, que conseguiu fazer esse grande feito, menos Saul. A palavra de Deus vai dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que Saul ficou muito enciumado, muito invejado, porque, olha só, as pessoas começaram a cantar: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, começou a dizer que o rei Saul tinha ganhado batalhas, mas Davi ganhou batalhas maiores. Davi, o grande guerreiro, ganhou batalhas maiores, e o rei Saul ficou extremamente enciumado. A partir daí, o coração do rei Saul foi se separando do coração de Davi, porque ele sentiu inveja daquela glória. A inveja no sentido aqui de vanglória, de querer a glória para si, né? De não saber se alegrar com o dom dos outros. Veja, ele era rei. Ele tinha a glória no plano terreno, ele tinha a glória para ele era rei de Israel. Ele era rei. No entanto, mesmo sendo rei, mesmo estando no alto como rei, ele não soube se alegrar com o dom que Deus concedeu a alguém menor que ele. Porque Deus concedeu uma vitória numa guerra a Davi. Ele poderia se alegrar, vejam só o que Deus fez através desse pequeno, através desse jovem, reconhecer os dons que Deus deu para ele, e no entanto, ele se entristece. Por quê? Porque ele queria o louvor para ele. E ele então ali fica invejoso dos elogios que Davi recebe, invejoso dos bens que o Davi, que viria a ser rei depois, tinha. E aqui é importante, inveja não existe somente da pessoa que está aqui embaixo contra a pessoa que está lá em cima, que tem muitas coisas, não. Não é assim, queridos. Que talvez você pense e talvez você soberbamente diga, mas eu não tenho inveja de ninguém porque eu tenho tudo. Eu sou uma pessoa que tem dinheiro, eu tenho bens, eu tenho um carro, eu tenho empresa, eu sou muito bem casado, eu tenho filhos, eu tenho netos, mas muitas vezes você inveja tantas coisas pequenas que os outros têm e você não tinha. Talvez uma atenção.
Talvez você tenha inveja, alimente uma raiva de tantas pessoas, justamente porque elas têm, mesmo sendo mais simples, mais pobres do que você, mas têm aquilo que você queria e não tem. E por que é importante nós falarmos disso? Porque existe um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito desse pecado, que é o pecado que Nosso Senhor fala que não há salvação. Por quê? Não é porque Deus não queira perdoar, mas é porque a pessoa fecha o seu coração para a graça do perdão e não quer, rejeita a misericórdia. E São Pio X, no Catecismo Maior, ele vai deixar claro isso, né? Que um dos pecados contra o Espírito Santo é a inveja da graça fraterna. Então veja, isso é grave. Não é que qualquer inveja, é uma inveja da graça fraterna e uma inveja que a pessoa vai carregando até a morte, uma inveja carregada de ódio. A pessoa que é cheia de dons não reconhece os seus dons e vive para infernizar a vida alheia, principalmente na igreja, vive para infernizar a vida alheia porque não quer que a outra pessoa exerça os seus dons, porque ela queria aqueles dons para ela. Conseguem compreender? Quer que você meditar mais sobre os pecados contra o Espírito Santo? Pode ver lá. Mas vejam, é um pecado muito grave, é um pecado muito sério. Quando a inveja, veja, porque aqui Saul não estava invejando um bem material de Davi. Saul estava invejando os elogios. Ele se entristeceu. Porque quem ganhou aquela batalha foi Davi e não ele. Compreendem? Então, a inveja, nós podemos resumi-la nisso. Quando é que eu sinto inveja? É quando eu não me alegro com a alegria do outro. É quando o outro ganha, está conquistando as coisas, termina a faculdade, e eu me entristeço, eu fico triste. O jovem começa a pregar e eu fico triste. O outro começa a ser elogiado e na minha alma vai ficando triste. Claro que nós podemos ter uma má tendência e ir combatendo isso. Só que quando é mortal, nós vamos ver quando que a inveja se torna um pecado mortal. E desgraçadamente depois, quando a pessoa enlouquece nesse tipo de inveja, se entregando ao ódio e morre nessa condição, né, quando que nós podemos ver que leva à condenação eterna. Pois bem, no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 2538, vai falar a respeito da inveja, dando sequência àquilo que nós já falamos no último vídeo a respeito da cobiça dos bens alheios, né? E aqui está muito ligado. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natan quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então veja aqui que interessante. Falamos aqui, o vídeo é para meditarmos os pecados do rei Saul, mas nós vemos Davi que foi fruto de inveja, porque veja, Saul foi levado por causa da inveja a grandes ações. Ele perseguiu de morte a Davi, ele perseguiu para matar. Só não matou Davi porque a graça e a misericórdia de Deus livrou Davi, porque o projeto de Deus era que Davi sucedesse Saul no trono. Mas vejam vocês, caríssimos irmãos e irmãs, que Davi também deixou a inveja cair no seu coração. E Davi cometeu atos piores. Aqui, Davi chegou até, como nós sabemos na história bíblica, chegou a consentir na morte de Urias. Um planejamento para que Urias morresse e ele pudesse tomar posse da mulher de Urias, porque ele invejou a beleza da mulher de Urias, ele queria aquela mulher para ele. Então vejam só. E aqui nós vemos quando que a inveja vai se tornar um pecado contra o Espírito Santo, um pecado que vai nos levar à morte. Porque aqui foi um pecado mortal de Davi, mas não foi um pecado contra o Espírito Santo porque ele não barrou a misericórdia de Deus. Em que sentido? Davi pediu perdão pelo pecado mortal. Quando a pessoa já está num estado de pecado contra o Espírito Santo, é quando ela nem sequer se arrepende daquele pecado. Compreende? Davi, quando ele cometeu esse pecado de inveja, que o profeta lhe anunciou, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus.
Saul continua de inveja em inveja, perseguindo Davi até praticamente próximo da sua morte, odiando a Davi, tendo inveja de Davi, né, por bastante tempo. E segue o Catecismo da Igreja, fazendo uma citação de São João Crisóstomo. Nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, declarando-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Nós vemos isso hoje. Tradicionalistas, carismáticos, e grupo tal contra grupo tal, todo mundo com inveja. Ai, porque aquele grupo vai mais gente. Ai, porque aquele grupo faz isso e aquilo. Ai, porque nós estamos trabalhando nisso e outro grupo não foi ajudar. E fica inveja, porque um consegue uma coisa, o evento de um deu mais gente do que o evento do outro, porque o fulano foi pregar e teve mais gente, porque quando o fulano pregou as pessoas aplaudiram, quando o outro pregou ninguém aplaudiu nada, porque quando o fulano pregou as pessoas choraram, e quando o outro foi pregar ninguém chorou. E fica essas invejas, de um falando mal do outro, um atacando o outro, por inveja. E a inveja, como vimos a citação anterior, a de São João Crisóstomo, a inveja pode levar às piores ações. As Sagradas Escrituras vão ser claras nos Evangelhos, que os judeus perseguiram Jesus e entregaram o Senhor por inveja do Senhor, por inveja de Jesus. E nós vemos também nos Atos dos Apóstolos, em muitas perseguições dos apóstolos, é escrito que os apóstolos foram perseguidos por inveja, porque eles tinham eloquência, não a eloquência humana, mas a eloquência do Espírito Santo. Eles tinham unção ao falar. E ao falar com unção, ao falar com poder, ao ter na vida deles a manifestação do poder de Deus, os judeus tinham inveja e perseguiam. Vejam, as piores coisas que uma pessoa com inveja leva a fazer. Por isso que é muitas vezes um pecado contra o Espírito Santo, como vai dizer São Pio X no seu catecismo. O catecismo atual também cita os pecados contra o Espírito Santo. Né? Mas lá como faz a listinha, né? Mas por quê? Porque vejam só, não só você está cometendo um pecado mortal em si, matando na sua alma, se entregando à ódio e à inveja, mas é capaz de até mesmo, por inveja, agir para destruir a vida de uma pessoa, para destruir um grupo da igreja, para destruir um movimento, para destruir a vida de um padre, por pura inveja. Isso é demoníaco. Então é demoníaco que o catecismo segue no número 2539, dizendo o seguinte: a inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. E cita Santo Agostinho. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja, diz Santo Agostinho, da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Vejam como é grave tudo isso nascendo de uma simples inveja. Você pode ver na vida de Saul como foi. Levado pela inveja, o que aconteceu com o seu reino. Claro, começou lá naquele pecadinho, né? Desobediência. Foi desobedecendo. Cobiçando bens alheios, desejo de cobiça, né? De ter muitos bens, né? De juntar tesouros na terra. E aqui chegou a inveja. Não se alegrou com a alegria de Davi, não se alegrou com as pessoas elogiando Davi. E tristemente, um pecado diabólico por excelência, como diz Santo Agostinho, causada porque da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do outro. Tem gente que é assim também. Pregador tal caiu no pecado mortal. Aí todo mundo já está contando, né? Maledicência. Começa as más línguas, né? Fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu. Uma coisa é falar, né? Para não rezar por fulano, porque fulano caiu. Outra coisa é estar espalhando para geral. Fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu. E aí você
que queria ter tantos seguidores quanto fulano, fala: eu sabia. Bem feito. Quem tá de pé, cuidado para não cair, viu, amado? Viu, amada? Muito cuidado. São Paulo fala algo que quando eu li, eu tremi por dentro. São Paulo fala: temo que depois de eu ter pregado o evangelho a tantas pessoas, venha eu mesmo ficar fora do reino de Deus. Porque não no reino de Deus, mas no reino humano, na terra prometida aqui na terra, o próprio Moisés ficou de fora da terra prometida. Veja, a palavra diz que Moisés era o homem mais paciente que já existiu na terra. E, no entanto, diante da tentação do povo, um dia ele duvidou. O povo morava tanto que ele teve uma dúvida ao bater o seu cajado na rocha, tanto que ele teve que bater 2 vezes para sair água. E Deus disse que por isso, porque ele duvidou no coração, ele só iria ver a terra de longe e morreria, né? Veria a terra, mas não chegaria a entrar. Moisés que aguentou aquele povo durante todo aquele tempo e não entrou. Então cuidado, viu? Muito cuidado. Você fica se alegrando com a queda dos outros. Claro, uma coisa a gente vê que uma pessoa às vezes não está seguindo um bom caminho, tem dado más sinais, e você até fala: poxa, eu sabia, mas que pena, e buscar rezar pela pessoa. Outra coisa é você se alegrar, sentir alegria, porque o outro caiu, porque o outro pecou. Cuidado que você pode ser o próximo. Deus que nos livre e nos guarde disso. Mas vejam que grave é esse pecado da inveja, que leva até mesmo você a se alegrar com a queda dos outros, com o mal que acontece com os outros. Fulano consegue um bom emprego, começa a progredir na vida e você fica: por que fulano está progredindo e eu estou aqui parado? Não progrido? Eu continuo do mesmo jeito nessa vidinha e fulano já está progredindo. E aí acontece alguma coisa com fulano, dá errado, você se alegra. Você sente uma alegria. Gente, isso é terrível, isso é diabólico. Você que está solteiro, que está solteira, aí a pessoa, teu amigo, tua amiga começa a namorar, e você fica triste porque ele está namorando. E aí quando o namoro acaba, você se alegra. Por que fulano está namorando? Por que fulano vai casar? Vai casar primeiro do que eu? E quando dá errado um relacionamento, você se alegra por pura inveja. Isso é diabólico, renuncie isso. Claro, nós temos uma má tendência, nós temos uma concupiscência. Enquanto nós não consentimos, não é pecado, mas quando você se entrega ao ódio, há muitas vezes a blasfemar contra Deus, porque você ainda não recebeu uma graça que o outro que entrou na igreja depois do que você já recebeu. Tanta gente aí com inveja, porque tem alguns jovens pregando, o menino entrando na igreja há 6 meses, está pregando e você está aí há 3, 4, 5 anos e não prega, e você fica invejando, reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus. Uma coisa é chegar a rezar contra Deus, orar a Deus, né? Suplicar, clamar resposta. Outra coisa é sair com ódio contra Deus por inveja da graça que é manifestada pelo outro. Muito cuidado com isso. Uma coisa é aquela má tendência, mas aí você tem que ir o quê? Lutando contra aquela má tendência. Porque inveja, todo mundo vai sentir inveja. Em que sentido? Porque todo mundo vai ter aquela má tendência. Mas aí nós vamos o quê? Lutando com ela. Lutando. E a sequência aqui para encerrar o vídeo, que o Catecismo vai falar, é justamente sobre isso. O que fazer para ir vencendo essa má tendência. A inveja, número 2540, a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. Se você fica invejando as coisas alheias, invejando os bens uns dos outros, seja benevolente. Faça boas ações para as outras pessoas. E até mesmo com a outra pessoa, não por falsidade. Talvez no início você até ache que está sendo falso, mas você tem que fazer isso porque é luta. Virtude é isso. São ações boas, concretas, que você vai fazendo em direção ao bem. No início, o teu interior vai sentir repulsa.
mas seja benevolente. Você fazendo bem, você vai vencendo a inveja. Você que inveja mundos e fundos vai fazendo bem. Você compreendeu o que a igreja está falando? O batizado lutará contra ela, ou seja, contra a inveja, mediante a benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. E aqui encerra, citando mais uma vez São João Crisóstomo. Querereis ver a Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Então, diante das coisas boas que você tem ou deixa de ter, deixe isso para lá, louve a Deus. Diante das conquistas dos outros, louve a Deus, se alegre. No início, como disse, você pode até parecer falso, mas Deus vai ver a sinceridade do teu coração em lutar para se alegrar pela alegria do outro. Se o outro terminou uma faculdade, passou num concurso público, está pregando, entrou num seminário, foi ordenado padre, talvez você queria ser padre e não se ordenou e outras pessoas se ordenaram. Você até falava, esse aí nunca vai progredir. Você saiu do seminário e a pessoa progrediu. Não tem inveja, se alegre com a alegria do outro, se alegre com a conquista do outro. O outro está namorando, louve a Deus, o outro casou, louve a Deus. Mas não se entregue à tristeza. O que eu digo, a tristeza, isso é uma má tendência natural. Saul ali sentiu uma má tendência natural. Só que estava no poder dele se entregar a essa tristeza ou se juntar ao povo e louvar Davi também. Ser benevolente. E louvar a Deus pelo triunfo, porque o triunfo veio de Deus através de Davi. Mas não. Saul preferiu se entregar à tristeza. E se entregando à tristeza, ele vomitou ódio contra Davi. Ele vomitou morte contra Davi. Só que quando a pessoa está cheia de inveja e vomita morte, na verdade, ela não atinge o invejado. Se o invejado estiver na graça de Deus. Ela atinge ela mesma, porque quem morre é ela. Porque como nós vimos, quando a pessoa se entrega à inveja, desejando e fazendo mal a outra pessoa, é um pecado mortal. E o pecado mortal, como nos ensina o Catecismo da Igreja, conduz ao inferno, se não houver verdadeiro arrependimento, se não houver uma confissão desses pecados. Por isso, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que concedeu os dons a quem quer, como quer, onde quer, na medida que quer, porque deles é todas as coisas. Ele fez tudo. Tudo é dele para ele. Então, não nos invejemos uns aos outros, mas, como disse o Senhor, amai-vos uns aos outros. Mesmo aquele que você não gosta, mesmo aquele que tem mais dons que você, aquele que tem mais coisas do que você, não inveje, mas alegrai-vos no Senhor, que concede a chuva para os justos e os injustos, as alegrias para os feios, os bonitos, os ricos, os pobres, para todo mundo. Alegrai-vos no Senhor, não inveje, glorifique a Deus, louvando pelo bem que Ele concede às outras pessoas. E mais do que isso, quando você se abre ao louvor, você enxerga que talvez aquela graça que você não queria, não veio, mas tantas outras graças, tantos outros dons, tantos outros bens, Deus nos deu e nós não enxergamos, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente prefere olhar o vizinho, a gente prefere olhar a outra pessoa, os dons dos outros. Talvez você não tenha um dom que você queria, mas você tem tantos dons, tanta graça. Então louve a Deus por essas graças e não se entregue nunca mais, em nome de Jesus, a esse sentimento de inveja, de morte. E você verá que no louvor, se você não receber essa graça, porque talvez essa graça não seja nem boa para você, porque talvez essa graça te levaria a uma perdição da alma, Deus te concederá tantas outras graças, tão mais necessárias, você enxergará o necessário. Só para servir de exemplo para finalizar o vídeo, talvez você, um músico, por exemplo, da igreja, talvez você fique agoniado. Pessoas que cantam pior do que você, às vezes nem rezam direito. E são famosas nas redes sociais. Fazem até shows. E você é esquecido. Só que veja, meu irmão, você já parou para pensar que se você tivesse a fama que você desejava, por mais que você no fundo fale para glorificar a Deus,
será que essa fama não te levaria à vaidade e você perderia a sua alma? Muitas pessoas da igreja, por pregação, por música, seja o que for, quando atingiram certa fama, entraram num caminho de perdição, foram para o mundo. Pregar coisas do mundo, cantar coisas do mundo, fazer coisas do mundo, se entregar aos pecados do mundo. Quantas pessoas ficaram famosas e foram fazer missões, pregações, e aquilo que nas suas casas elas não cometiam de pecado, lá nas missões é que houve as grandes tentações. Talvez Deus esteja te preparando para o amadurecimento, porque talvez hoje você não dê conta. E lembre de Santa Teresinha, que queria ser missionária, mas nunca saiu. Ela é padroeira das missões sem nunca ter saído do convento. Por quê? Porque aonde os pés de missionária dela não chegavam, chegava a sua oração de carmelita. Então reze, seja fiel naquilo que Deus te concede hoje. Não inveje, nem se entristeça, não amaldiçoe os outros porque estão fazendo coisas que você gostaria de estar fazendo. Mas louve a Deus. Reze por esse músico, por esses músicos. Se você não pode cantar onde você gostaria de cantar, se você não pode pregar onde você gostaria de pregar, reze para que Deus opere milagres e prodígios através dessas pessoas. Mas não murmure, não inveje. Deus seja louvado para sempre. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia.